Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Deus abençoe vocês, que o melhor daquilo que vocês já têm vivido até hoje, sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer por vocês, em vocês e através de vocês daqui para frente. Eu quero partilhar com os meus amados o texto que está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1, versos de 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura deste texto, me permitam fazer algumas considerações. Alguns estudiosos ousam afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. E eu penso que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século para defender a fé cristã de um ataque perigosíssimo, de uma heresia perniciosa que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé cristã ou a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam doutrinas essenciais da fé cristã, como a criação, a encarnação e a ressurreição. Na cabeça de um grego, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, na introdução deste evangelho, João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história, para revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo.
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Meus amados irmãos, quando João abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história, para apresentar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, ao começo, à história, à criação. Se o verbo preexiste ao princípio, então ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. João já parte provando a sua tese. Eu sei que esse conceito de eternidade não é simples. Pastor Marcelo, em 1978, quando eu entrei no seminário, na cidade de Campinas, eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles dizia que você só consegue compreender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu consigo entender um pouco de tempo, mas não de eternidade, e eu explico. Se você conseguisse subtrair, tirar um ano de 1 milhão de anos, obviamente você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Porque eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o Verbo é eterno. E João prossegue dizendo que o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, significa que o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui dizendo, e o Verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensar Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. Mas João nos informa no verso 2, que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é, que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá.
Mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, isso é revolucionário, porque esse texto coloca o machado da verdade na raiz de 4 teorias muito populares nos nossos dias, mas que não estão calçadas com a verdade. Se não, vejamos. Primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada. Do nada ele tudo fez, chamando à existência as coisas que não existiam. Segundo, este mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Este mundo não veio à existência de moto próprio, de vontade própria. Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está amparada com a verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu lançasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual produziu esse cosmos tão vasto, tão insondável, com movimentos tão harmônicos, com leis tão cirúrgicas. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Observem comigo. Nós estamos no planeta Terra. Por que estamos aqui? Por acaso? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Na verdade, estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarto, esse texto reprova a ideia de que o mundo é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento, a primeira edição se esgotou. De lá para cá, a conhecida teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Precisamos deixar claro que criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado e a ciência prova, foi criado por Deus. Portanto, irmãos, quando esta igreja celebra os seus 34 anos, e a única mensagem desta igreja, conforme já foi declarado neste culto, é anunciar Jesus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a mensagem, Ele é o conteúdo da pregação desta igreja, Ele é a razão de esta igreja existir e anunciar este evangelho há 34 anos. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso glorioso Redentor? Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías está refletindo sobre a majestade de Deus, e é um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo,
nos mares, nos rios, nas fontes. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mede a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai dizer, eu não sei. Porque na verdade esse é um assunto em aberto ainda. Nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade intelectual, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. O que eles já sabem, entretanto, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você conseguisse voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo, onde o nosso glorioso Redentor não pode ser, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte quantas estrelas existem para um astrônomo. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, tenha a pachorra, a paciência de contar em cima de uma tábua de vidro quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pastor Marcelo foi tentar fazer isso nas férias de janeiro, em Guarapari. Enchi a mão de areia, comecei a contar. 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, e eu parei. Não tinha contado a ponta do dedo ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A ciência estava boquiaberta com a grandeza do macro-universo até o século passado. De lá para cá, nós já estamos pasmos com a grandeza insondável do micro-universo. Por exemplo, se você pegar uma folha delgada no seu quintal, ou na varanda do seu apartamento, aquela folha é mais complexa do que a cidade de Vitória. Se você pegar um ovo na geladeira, quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais fabricou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado, geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Em cada uma delas com 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Mas quando você vai para o verso 4, ele nos tira o fôlego de novo, porque ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
Notem vocês que tudo que tem vida só tem vida porque recebeu vida dele. Ele é a vida, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Anjos, homens, animais, universo, enfim. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite, e eu não estou nem falando porque nós estamos na fase talvez final de uma pandemia, quando gente melhor do que nós se foi, mas o simples fato de estarmos aqui é prova que ele existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. Mas esse texto diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é magnífico. Sabem por quê? Porque não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém coloca Jesus e o seu reino em risco. Ninguém. Onde a luz chega, a verdade chega. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Onde a luz chega, onde chega Jesus, chega a vida, chega o perdão, chega a cura, chega a restauração, chega a salvação, chega a vida eterna. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por menor que seja a luz, por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Este é o nosso glorioso Redentor. Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Hoje Ele quer iluminar a sua vida, hoje Ele quer irradiar o seu coração, hoje a luz vai brilhar também na sua vida, nesta noite. Eu disse a vocês no começo, que João escreveu este evangelho, para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E João adota uma metodologia para provar essa tese. Primeiro, Ele é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e Ele é o doador da vida. Bom, se Ele é tudo isso, e Ele é, preciso dizer a você, que você não pode sair hoje daqui, sem tomar uma decisão em relação a Jesus. Vou propor um paradoxo. Vale-me da obra A Ética da Decisão para propor esse paradoxo. E o paradoxo é este: você é escravo da sua liberdade. E ilustro isso da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo pela frente até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você diga, e pelo grande número de visitantes que nós temos hoje, louvado seja Deus, você possa dizer assim: olha, eu estou aqui, fui convidado para estar aqui, estou gostando de estar aqui, mas eu não quero tomar decisão, não vou tomar decisão, não pretendo tomar decisão, aliás, eu estou indeciso. Então quero lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, isso é impossível, porque foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira decisão é a decisão de João Batista. É a decisão de dar toda a honra ao Senhor Jesus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Vamos entender isso. Entre o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, a João Batista, nós temos 400 anos. Chamamos isso de período interbíblico ou de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha palavra de Deus.
Depois de 400 anos, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, que andou por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E lá estava multidões e multidões para ouvi-lo, toda a província da Judeia, toda a cidade de Jerusalém, toda a circunvizinhança do Jordão. Lá estavam os soldados, lá estavam os publicanos, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus. E de repente, diante da grandeza do ministério de João, toda essa multidão começa a pensar: não, esse homem não é o precursor do Messias, coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. E esta cogitação se traduz numa pergunta, e esta pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia dizer assim: bom, gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém jamais fez o que eu estou fazendo. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a decisão que você e eu precisamos tomar nesta noite: dar toda a honra ao nosso glorioso Redentor, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois glória agora e eternamente, amém. Mas vem a segunda decisão, confira comigo versos 10 e 11, é a rejeição de Jesus. Está escrito aí: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Me permita uma pergunta: quantas vezes apareceu a palavra mundo aí no versículo 10? Olhem e me respondam, por favor. Quantas vezes? 3 vezes. Na língua grega, a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Curiosamente, cada vez que a palavra aparece, tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico e material. O mundo não o conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, ao ler a sua Bíblia, preste atenção, porque às vezes uma mesma palavra, num único versículo, sendo repetida, pode ter significados diferentes. Mas então ele nos leva para clarear no verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E a pergunta é: quem são os seus aí? E a resposta é: o povo de Israel, o seu povo, o povo da aliança. E por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Velho Testamento era uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo. O centro, o eixo do Antigo Testamento é Jesus. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha. Ele é representado por aquela coluna de nuvem que os guiava de dia e pela coluna de novo que os guiava de noite. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela arca da aliança. Ele é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele é representado pelo
templo de Jerusalém. Ele é representado pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado, tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. É curioso. Deus tem me dado a bênção de todo ano, praticamente, levar uma caravana a Israel. E você chega no Muro das Lamentações, até hoje, e você vê velhos, jovens, adolescentes, orando, lendo, fervorosamente a lei, aguardando ainda a chegada do Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta nos olhos. Isso é um alerta para nós. Cuidado apesar de você ter tanto conhecimento da verdade, do Evangelho, da Palavra de Deus, do caminho da salvação, e ainda rejeitar essa mensagem. A Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vem a terceira decisão, confira comigo os versos 12 e 13, é a aceitação de Jesus. E aqui está no verso 12, irmãos, algo que eu acho maravilhoso na leitura da Bíblia. O que nós chamamos de conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, entrementes, todavia. Em face da rejeição de Israel, está escrito no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Isso significa que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Há um adágio popular aqui no Brasil que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de cima. Tem que nascer de Deus. Tem que ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Tem que ser nova criatura. Mas João não quer que você saia daqui hoje com qualquer dúvida sobre o que significa ser filho de Deus. Então ele explica no versículo 13, observe comigo: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Às vezes você pergunta assim para a pessoa: e aí, você é filho de Deus? Mas é claro que eu sou. Meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige uma reunião de oração maravilhosa na igreja. Hoje, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração é algo extraordinário. Mas isso não faz de ninguém filho de Deus, não. Lá no céu não entra por atacado. A porta é estreita. A não ser que você se arrependa e creia em Jesus, não há esperança. Seu pai e sua mãe não podem levar você a tiracolo. Seu marido, sua mulher, também não podem levar você. Aí você pergunta: você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou batista desde que eu nasci. Sou presbiteriano desde o berço.
Ser batista, ser presbiteriano, ser assembleano, deve ser coisa boa para você, mas isso não faz de você filho de Deus também não. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Significa que nenhum de nós tem competência, capacidade, para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Imagine você chegando num feriado. Você mora em Vitória, cidade de praia. Você quer curtir as montanhas, seja aqui do estado, de outros estados, e você vai para aquele lugar maravilhoso. Aquelas árvores frondosas, cuja cabeleira se esvoaça pelo soprar do vento, a grama verde farfalhante, aquele regato de águas cristalinas, rasganha as entranhas da terra, os pássaros a cantar, as borboletas a encher o ambiente de cores variadas, as flores mimosas com as suas pétalas aveludadas, cheias de inebriante perfume, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto. De repente você está tão encantado com tanta beleza, que você diz assim, que coisa maravilhosa. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. A salvação não está na sua mão, não está na mão do pastor Marcelo, não está na minha mão, não está na mão da igreja, não está na mão de qualquer concílio eclesiástico. A salvação pertence a Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E Ele tem uma única exigência: a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o texto termina, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Significa que nenhum ser humano tem competência para tornar você filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem a igreja, nem a denominação. Ninguém tem esse poder. Nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem qualquer apóstolo, nem qualquer profeta, nem qualquer pregador. Só o próprio Deus pode dar a você este privilégio, e Ele concede este privilégio a todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador pessoal. Então João nos toma pela mão agora e nos leva à conclusão da obra, da introdução do seu livro, para falar-nos do maior mistério do cristianismo, a encarnação. Pastor Marcelo Atanásio, que foi o grande defensor da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em 325, combatendo as teses heréticas diário, escreveu um livro sobre encarnação. Está em português essa obra, já está em português. E Atanásio diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, criador, preservador da vida. O verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,6 que este verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas até quanto ele se esvaziou? Se nem os céus dos céus pode contê-lo, se esse universo com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro não pode contê-lo, até quanto ele se esvaziou? Ele foi se esvaziando e se esvaziando e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado num coxo de animal comer, uma manjedoura, mangiare. Aquele bebê era exatamente o Criador do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não.
Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão. Ele comeu o nosso pão. Ele bebeu a nossa água. Ele sentiu a nossa dor. Ele chorou a nossa lágrima. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele voltou para o céu. Ele derramou o Espírito Santo. Ele está assentado à direita de Deus Pai, de onde intercede por nós. E Ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, inesperado e repentinamente, soberano e vitoriosamente, para buscar a sua noiva, a igreja. Mas diz o texto que Ele veio até nós não cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria, mas veio cheio de graça e verdade. Eu sei que é constrangedor afirmar isso e dizer isso, mas me arriscaria a fazê-lo. A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Mas o que vem a ser trapos de imundície? É exatamente o absorvente feminino, que ela usa, enrola num saquinho plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós, as nossas justiças. E o pior de nós, o que seria? Então, é preciso baixar a bola. Baixar a bola. Se Ele viesse até nós cheio de justiça e juízo, Ele nos fulminaria. Mas Ele veio cheio de graça e de verdade. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos restaurou, Ele nos transformou, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João termina assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para enfatizar eixo aquele atributo, Ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso Ele, e só Ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João: Ele é Deus. Mas eu não posso terminar sem fazer duas breves considerações. O que me espanta na metodologia de João, na tese que ele defende, é que as mesmas duas ênfases que ele coloca na introdução da obra, Ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus, e Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, segue na mesma toada em todo o Evangelho. Se não, vejamos. O último versículo deste livro, deste Evangelho, diz o seguinte: que se todos os sinais que Jesus Cristo realizou fossem escritos numa linguagem hiperbólica, em todo o mundo não caberiam os livros. O que João vai fazer? Vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para quê? Para mostrar uma coisa: se Ele faz as mesmas obras de Deus, então Ele é Deus. Então João vai selecionar 7 milagres. Primeiro milagre, capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, Ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, Ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, Ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, Ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, Ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro. Se Ele faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Está provada a tese de João.
Mas em segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Selecionar uma declaração de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o Deus Yahvé, ou Deus Javé, de onde vem a nossa palavra Jeová. Jeová não é propriamente um nome, é a composição de dois nomes. Você usa as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira, João 10,9, eu sou a porta. Quarta, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétimo, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda coisa que eu preciso enfatizar, e eu termino aqui, para mim é um grande mistério. Dessas 7 declarações de Jesus, uma ele compartilha com a igreja. Uma, por exemplo. Ele diz em João 8,12 assim, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz lá em Mateus 5,14 assim, vós sois a luz do mundo. Chama a atenção de vocês para esse fato. Em lugar nenhum da Bíblia, Jesus diz assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Eu nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós nunca mais morrerá. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele nunca disse isso para a igreja, mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e disse também, vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para explicar esse mistério, me permita 2 perguntas. Primeira pergunta, o sol brilha? Resposta? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Resposta, a lua brilha, sim. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Entendamos isso, irmãos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo. Então sabe qual é o papel da Igreja Batista da Matar da Praia? É sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelos hospitais, pelas escolas, pelas universidades, pelo comércio, pela indústria, pelas praias, por todos os lados, levando esta luz e deixando esta luz brilhar. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. A Ele, portanto, a honra, o louvor e a glória, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.